Boa noite, minha gente. Estamos aqui novamente para conversar sobre o plano de eficácia. Essa vai ser a sexta live sobre o plano de eficácia. Já temos mais algumas. É a parte talvez mais longa que tem da teoria do fato jurídico, mesmo porque ela traz umas novidades que são pouco conhecidas, né? Na vez passada nós conversamos sobre as pessoas, mas chegamos até as pessoas jurídicas. Não conseguimos tratar da pessoa jurídica, que é também uma matéria, um tema que contém alguns tratamentos diferentes pela teoria do fato jurídico. Bom, a pessoa jurídica é um ente, socialmente criado, composto por pessoas ou também por patrimônio, como é o caso da fundação, e que a lei, a norma, o direito, por uma questão de interesse social, atribui a ela a condição de pessoa, a personalidade. O hábito no direito brasileiro é chamá-la de pessoa jurídica. O direito português, por exemplo, chama de pessoa moral, porque jurídicas seríamos todas as pessoas, inclusive as pessoas físicas, que é natural. Mas eu acho que nada disso atrapalha o uso dessa expressão pessoa jurídica, personalidade jurídica, e justamente personalidade jurídica para abranger as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Vamos começar pela classificação dessas pessoas. Essas pessoas jurídicas, elas são tratadas diferentemente, porque se o ramo em que elas se inserem é o ramo do direito público ou o ramo do direito privado. Então, a primeira classificação que se usa dessa categoria é exatamente em pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. As pessoas jurídicas do direito público, por sua vez, elas são divididas em pessoas de direito público externo e pessoas de direito público interno, conforme ela seja regida pelas normas do direito internacional público, as normas do direito das gentes, ou pelo direito interno. São entes públicos que aqui se deu personalidade. O Estado, por exemplo, é uma pessoa e a sua condição de pessoa resulta, como todo fato jurídico, resulta do efeito de um fato jurídico que é o reconhecimento internacional. Então, do direito público externo, as pessoas são aquelas regidas pelo direito internacional público. Mas, na verdade, a origem dessas pessoas vem do direito das gentes, onde não havia ainda direito internacional público, e o Ponte Miranda faz uma distinção entre direito das gentes e direito internacional público. O direito internacional público é o direito das convenções, dos tratados. E o direito das gentes foi aquele construído ao longo dos séculos que os estados entre si foram se ajustando a normas de conduta que são admitidas tranquilamente e que são mais avançadas ainda do que as normas do direito internacional público. Quando eu falo direito das gentes, então vocês considerem que eu estou me referindo a um conceito maior que inclui o direito internacional
público. Quem são essas pessoas? Primeiro, todos os estados soberanos. Cada país que seja considerado Estado, ele é uma pessoa jurídica de direito público externo. Nem todas as entidades que têm essa condição. Há entidades que não são reconhecidas como Estado e que, portanto, elas não são consideradas pessoas jurídicas de direito público. Mas há também outras que não são Estados e são assim consideradas. Por exemplo, a Autoridade Palestina. A Autoridade Palestina, apesar de não ser pessoa jurídica, não ser Estado, ela é considerada uma pessoa jurídica de direito público. Negocia com Estados, assina convênios, assina acordos, convenções e assim por diante. E também são pessoas jurídicas de direito público externo todos os organismos internacionais criados pelos órgãos internacionais, como a ONU, a Unesco, a OEA e assim por diante. Hoje existem essas aglomerações de países que têm interesses econômicos comuns, como a União Europeia, como o Mercado Comum, ou Mercado Comum na América Latina. E essas entidades são também pessoas jurídicas de direito público externo. O direito público interno são as entidades que organizam o país. Por exemplo, o Brasil, ele é uma pessoa jurídica de direito público externo nessa ordem internacional. Mas aqui, localmente, ele é representado por uma pessoa jurídica que é chamada União, a União Federal. Vejam, no direito brasileiro, direito constitucional brasileiro, na organização, vocês sabem que a organização de um Estado, pela Constituinte originária, essa organização, essa Constituinte tem liberdade ampla de realizar a organização do Estado da maneira que ela acha mais conveniente. Não tem praticamente limites, a não ser os limites do direito das gentes. Uma simples decretação, promulgação de uma Constituição por uma entidade, por um organismo que tenha território, que tenha população e que tenha poder de ditar suas próprias normas, ela só é considerada um Estado, portanto, uma pessoa jurídica de direito público, quando, na ordem internacional, quando reconhecida pelos outros Estados. Isso, aliás, é um problema muito sério no direito internacional e me preocupou bastante, porque nos livros que eu disponho de direito internacional público, todos eles vão falar nesse reconhecimento como o elemento gerador da pessoa jurídica de direito internacional público externo. Acontece que não se diz se é um Estado só que reconhece, se são 10, são 100, são 1000, todos têm que reconhecer, maioria absoluta, maioria simples. Não há nenhuma regra nisso. Até que eu, já cansado de procurar nos livros, encontrei um professor de direito internacional que veio aqui a Alagoas fazer umas conferências. Então conversei com ele sobre isso. E ele me disse, também não sei. Quer dizer, ninguém sabe. É um negócio que está, digamos assim, abstrato. O reconhecimento é exigido, mas essa exigência ninguém sabe qual é o limite dela. Mas, em geral, quando começam os Estados a reconhecer, então, num certo número, que eu não sei qual é, ele passa a ser de direito internacional público. Mas, internamente, a Constituição é quem organiza o Estado.
O Estado brasileiro, por exemplo, ele veio da colônia de Portugal. Quando ela decretou a sua independência e o Império Brasileiro fez a sua primeira Constituição, ficou dependendo do reconhecimento de países para que ele fosse considerado realmente um Estado brasileiro. Então, o Império a Constituição do Império organizou o Brasil como um país unitário. As províncias não tinham autonomia, não tinham poder de self-government, nem de self-administration, nem self-organization. Então, essas três características que mostram que um país é soberano e tem a sua soberania, inclusive de suas normas jurídicas, as províncias não tinham. Isso aí durou até a proclamação da República. Quando se proclamou a República, o Brasil foi dividido em federações. As províncias tornaram-se estados federados por determinação constitucional. Então, a partir daí, eles passaram a ter o poder de autoorganização, de autoadministração e de autogoverno. Então, com esses três poderes, se organizou um Estado, não mais um Estado unitário, mas um Estado federado. É o inverso do que aconteceu no mundo inteiro. Quando a gente estuda a teoria do Estado, a gente vê que há sempre um caminho que vem da confederação para a federação, e daí para a confederação é mais frouxa, os estados têm muito mais poderes, apertam-se um pouco no do Estado Federal, e daí caminha-se para o Estado unitário. No Brasil deu-se o contrário, sem passar pela confederação. Então, o Estado brasileiro teve uma formação diferente do que a doutrina registra. E não é só nisso que o Estado brasileiro é diferente, não. Aqui nós temos coisas inefáveis que mostram que nós somos diferentes de todo mundo, porque são coisas, às vezes, até engraçadas, mas que não é hora para se falar nisso aqui. Mas vejam, as entidades intraestatais, rígidas, isso é uma linguagem do Ponte de Miranda, porque vocês sabem que a palavra estatal foi criada pelo Ponte de Miranda, porque a palavra portuguesa é estadual. Se você falar em Portugal, em estatal, a pessoa fica achando estranho, porque tudo lá é estadual, é do Estado, estadual. Mas o Ponte de Miranda fez uma distinção entre estatal e estadual, criou essa expressão estadual e estatal, paralelamente. Então, os estados brasileiros e os municípios e a própria União, são o que ele chama de entidades estatais rígidas. Rígidas porque elas existem e não podem ser modificadas simplesmente. Então, a União Federal, que representa o Brasil externamente, os Estados-membros, que é outra linguagem criada pelo Ponte de Miranda no direito constitucional. Estado mesmo, ninguém nunca falou nisso, falava em Estado, 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 mas isso confundia o Estado brasileiro com o Estado de Alagoas, com o Estado de Pernambuco, com os Estados federados. Então, ele chama esses Estados, Estados-membros, para designar os membros da Federação Brasileira. O Distrito Federal, que é a sede do governo, a exemplo dos americanos, porque nós tivemos esse problema, nós quando organizamos a nossa república,
nós organizamos a imagem e semelhança dos Estados Unidos. Isso foi um presente do Rui Barbosa. O Rui Barbosa achava que a organização americana era extraordinária e então ele copiou, inclusive o nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil, né? Tudo em homenagem não diria isso, não chega a esse ponto, mas a imagem e semelhança dos Estados Unidos. Inclusive as instituições, várias instituições foram adotadas, eram assim como o presidencialismo, por exemplo. Quando na monarquia nós tínhamos uma monarquia parlamentarista, a gente adotou um regime presidencialista. Presidencialista com um problema também muito sério, que não levou em conta a índole do político brasileiro. Se vocês analisarem direitinho, todo político brasileiro, todo ele, que quando chega no executivo, se transforma num caudilho, passa a ser o senhor da verdade, e ele é que acha que tudo que eles pensam é o que está certo. Eu convivi com 11 governadores, enquanto procurador-geral do Estado, como consultor-geral, como técnico assessor técnico de governos. E eu via que quando o governador chegava manso, e logo depois começava a se sentir o senhor da verdade. Nesses 11 governadores, eu tive alguns que não teve esse problema, como, por exemplo, o Luiz Cavalcante, com quem eu fui do Jardim Infantil do Luiz Cavalcante. O Luiz Cavalcante era um homem que ouvia, um homem que, quando ia decidir alguma coisa mais séria, ele reunia o secretariado, discutia com o secretariado. Mesmo quando o secretariado pensava diferentemente dele, ele adotava o que o secretariado tinha orientado. E foi um governo fora do comum, extraordinário para Alagoas. Isso precisa ser reconhecido e precisa ser dito, porque muita gente não se lembra nem quem é o Luiz Cavalcante, o Major Luiz. Aquela figura muito simples, até simplória, e gostava de chupar um rolete na Praça dos Martírios, que dizia que ali realmente o nome era do Palácio dos Martírios, era uma verdade, porque só se sentia martirizado quem entrava ali. Era uma figura extraordinária. Mas o que eu vi era isso. Era o caudilho. E se vocês olharem para a história do Brasil, você vai ver que quando o poder bate na mão, a coisa fica diferente, né? A minha avó dizia que se queres conhecer o vilão, põe-lhe o poder na mão. Isso é uma verdade muito séria. Então esse caudilismo brasileiro deu o quê? O Brasil, na Primeira República, viveu sempre em crise. Era estado de sítio, por cima de estado de sítio. Precisou logo depois, em 22, fazer uma reforma constitucional para retirar poderes de certos estados. Por exemplo, São Paulo tinha um presidente do estado, tinha um Supremo Tribunal do estado. São Paulo não se conformava em ter um governador. Então, as coisas ficaram assim. A própria capacidade legislativa, a distribuição do poder legislativo, era várias coisas, como o processo civil, por exemplo, processo criminal, eram da competência dos estados. Então, um advogado em Alagoas, que ia advogar em São Paulo, tinha certas dificuldades, porque os códigos não eram iguais. Parecidos, mas não iguais. Então, nós vivemos esse começo de governo em crise por causa do nosso presidencialismo e da nossa mania de copiar coisas dos outros, né? Que eu chamo isso de espírito de macaco, porque macaco é que gosta de imitar. Mas nós hoje estamos cada vez mais libertos disso aí. Mas vejamos, então, Estados-membros, Distrito Federal, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, que hoje, na Constituição de 88, foi alçado a condição de membro da federação. Quer dizer, nós tínhamos uma federação com
praticamente dois níveis. Hoje nós temos uma federação com 3 níveis, inclusive os municípios, né, que ganharam essa condição. Então, além desses, que são as entidades interestatais rígidas, os territórios, que têm caráter administrativo, e as autarquias, hoje com essa gama de agências reguladoras, e as fundações públicas. Veja uma coisa engraçada. A França sempre foi vanguardeira em matéria de administração pública e de direito administrativo, os grandes administrativistas franceses. Então a França tendeu para fazer a distribuição da competência estatal e, com isso aí, facilitar a administração pública. E lá se criaram as autarquias. No Brasil não tinha autarquia, mas o Brasil tinha uma coisa que é muito séria, ainda hoje, muito grave, que é o negócio do cargo público. Político adora nomear. E se puder nomear sem concurso, é o que ele mais gosta. Então, o que nós tínhamos aqui no Brasil eram as nomeações de livre escolha dos governantes. Posteriormente, já depois de 1934, se começou a exigir concurso público para os cargos da administração pública. Então, o que fizeram os políticos? Quando viram que não podiam mais nomear para os cargos públicos, de uma tal de umas nomeações interinas, um negócio desse tipo, eles o que fizeram? Criaram as autarquias. Começaram a dissociar a administração. Porque a Constituição dizia que você tinha que fazer concurso para provimento de cargo público, e cargo público era o cargo da administração direta. A administração indireta, as autarquias, não precisava fazer concurso, embora fizessem, mas não era essencial. Eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar como extranumerário do IAPC. Quando eu fiz 18 anos, fui trabalhar no IAPC como extranumerário. Extranumerário não fazia concurso. Quase todos, havia muita gente de concurso, né? Gente muito competente, né? Mas também havia muitos interinos, que eram nomeados interinamente ao gosto do freguês. E então as autarquias passaram a ser o celeiro dessas nomeações. Quando a Constituição estabeleceu que nas autarquias também era obrigatório o concurso público, aí não se criou mais autarquia. Passaram a criar fundações públicas. E se danaram a criar fundações que, na verdade, não tinham a estrutura de fundação. Porque a fundação, em essência, é um patrimônio dotado de personalidade e um patrimônio suficiente para atender às suas finalidades. É o próprio patrimônio que é a pessoa, e o próprio patrimônio é que satisfaz as suas necessidades. O que é que acontece? Em 90, ou não, é um pouco antes, na década de 90 ou de 80, acho que é na década antes de 80, o Supremo Tribunal, num caso do Rio de Janeiro, decidiu que fundação pública era igual à autarquia. E aí, burros na água, né? Mas você acha que eles ficaram satisfeitos? A terceirização do serviço público, o que é isso? Você contrata uma empresa para botar funcionário público e a empresa não controla, não tem concurso. Então, negócio de nomear tem um aroma inebriante. O político fica totalmente alucinado
Se ele não pode nomear, ele está perdido. E daí você vê, por exemplo, quando o PT assumiu, hoje nós temos 30 mil cargos em comissão. Cargo de comissão era cargo de chefia ou cargo de assessoramento. São cargos especiais, poucos. Hoje é uma grande maioria, 30 mil cargos de comissão, porque você nomeia, e ele é de livre nomeação e livre dispensa também, livre demissão. Pois bem, então essas são, no direito brasileiro, são as pessoas jurídicas de direito público interno. As pessoas jurídicas de direito privado, quais são? Com o novo Código Civil, nós temos que fazer uma distinção, que faremos depois. As sociedades mercantis, as sociedades civis e as sociedades industriais, as sociedades de economia mista, que apesar de prestarem serviços públicos, essas sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Então, as não empresariais, essas que eu me referi são as empresariais, as não empresariais, que eu chamo civis em sentido estrito, são as sociedades civis ou sociedades simples, que é a sociedade que não é empresária, é a sociedade, por exemplo, de profissionais liberais que se organizam com essa finalidade, de arquitetos, de advogados e assim por diante, que não tem caráter empresarial, embora algumas tenham. Isso é uma coisa meio complicada, porque o próprio código, quando vai fazer a distinção, deixa a coisa muito confusa, porque você diz, a sociedade civil é diferente, a empresa visa o lucro, a sociedade civil não visa o lucro, mas uma sociedade, por exemplo, profissional, visa a renda, visa o lucro. E então fica uma coisa meio confusa. Mas nós temos as sociedades simples, que são essas sociedades civis, que eu chamo civis, ou não empresárias, as associações, que são, hoje, de profissionais, associações pias, religiosas, científicas, culturais, esportivas, de lazer, que não tem fim lucrativo. A sociedade simples tem fim lucrativo, embora não seja empresa. Não tem o status de empresa. Se registram no registro civil e não no registro comercial, na junta comercial. As fundações privadas, que são patrimônios destinados a uma finalidade, né? Alguém constitui essa fundação para obter uma finalidade, como a Fundação Getúlio Vargas, a Fundação do Açúcar e várias outras fundações. As cooperativas, que porque não são consideradas empresas que visam o lucro, elas são sociedades civis, existem, a personalidade civil dela é civil, os sindicatos e os partidos políticos. Veja uma coisa curiosa, os sindicatos ainda hoje há uma confusão aí. E os livros da Booksellers, que publicaram as obras do Ponte de Miranda, especialmente o tratado, que essas obras são muito difíceis, preciso ter uma certa cautela, porque no seu corpo, onde houve alteração da legislação, o Dr. Wilson, que foi quem fez a revisão, o Dr. Wilson fez as alterações, atualizou, digamos assim,
o texto, mas ele atualizou no próprio texto, sem dar destaque e sem chamar atenção. Então, muita coisa que está ali, dizendo, por exemplo, fazendo referência à Constituição de 88, por exemplo, não é do Ponte de Miranda. Ele apenas fez uma atualização. Então precisa cuidado para ver isso, porque um dia desse, por exemplo, um aluno de mestrado uma aluna minha de mestrado, citou o Ponte de Miranda e citou um texto do Ponte de Miranda, onde ele citava a Constituição de 88. Eu digo só se foi em sessão espírita, né? Mas isso acontece. E quando chega nessa parte do sindicato, não houve a modificação, porque o Ponte Miranda, antes das constituições anteriores, os sindicatos eram pessoas jurídicas de direito público. Precisavam de autorização e registro no Ministério do Trabalho. Era onde eles faziam seus registros. Então era uma entidade pública, não era uma entidade privada. Com a Constituição de 88, o artigo 8º, se eu não me engano, ele diz que o sindicato, a liberdade de organização dos sindicatos, e extinguiu a necessidade de você fazer registro no Ministério do Trabalho. Então, hoje, para mim, os sindicatos são pessoas jurídicas de direito público interno. Então, essas são as pessoas jurídicas e as empresas públicas, que é outra coisa. Muita gente diz, a empresa pública é do governo, mas não é pessoa jurídica de direito público, é pessoa jurídica de direito privado, embora muitas delas tenham o beneplácito de certas facilidades, como é o caso, por exemplo, da Caixa Econômica, que o foro dela é o foro federal. Bom, quando se inicia a personalidade de direito público? Veja, isso depende da natureza da pessoa e do ramo onde ele vai nascer. Por exemplo, as pessoas jurídicas de direito público externo, elas são regidas pelas normas do direito das gentes. Os estados, por exemplo, precisam desse reconhecimento. O reconhecimento é uma espécie de ato integrativo, ou elemento integrativo do suporte fático, do fato jurídico que cria o Estado. Um Estado não se organiza por ele, batendo a Constituição, dizendo eu sou soberano. Isso não resolve nada. Ele precisa desse reconhecimento. Então, esse reconhecimento é um elemento integrativo da personalidade, na personalidade dos Estados na ordem internacional. Na ordem interna, o fato que determina a criação dessas entidades, que são pessoas jurídicas de direito público interno e entidades rígidas da administração. Essas entidades, há um ato final que é o que lhe dá a personalidade. Ela tem requisitos para ser criadas. E os requisitos são ou da Constituição ou da legislação. Mas ela depende de uma coisa. Depende da conclusão dos atos de instalação. Quando a lei se cria um estado ou se cria um município, enquanto não houver a instalação desse município, efetivamente
então ele ainda não é pessoa jurídica de direito público interno. Os requisitos para que ele possa ser instalado, possa ser criado com instalação, é a espécie da pessoa e as determinações do sistema constitucional. Então veja, o constituinte originário, ele tem plena capacidade de criar Estado, de dividir o país, de mudar o sistema, se ele quiser resolver, por exemplo, uma constituinte originária, que diga que o Brasil passa a ser uma confederação, ele passa a ser uma confederação. Isso aí não é pacífico, que o poder constituinte originário é um poder total. Os limites dele são aqueles limites do próprio direito, a natureza das coisas, né? A dignidade do ser humano, mas essas coisas desse tipo. No Brasil, como eu disse, já fiz essa exposição antes, o Brasil hoje está constituído uma tétrade. Tétrade é a minha proposta, eu vou dizer o que foi que houve. Durante os trabalhos da Constituinte, houve um congresso da OAB. Eu era conselheiro federal, um congresso da OAB em Belém do Pará. E as teses tinham que versar sobre contribuições para a Constituição do Brasil. E eu então fiz uma proposta de que se considerasse um outro ente intraestatal rígido, seriam as regiões. Você teria o Estado brasileiro, a União, depois do Estado brasileiro, as regiões, e as regiões seriam divididas em estados e os estados em municípios. Então, essa divisão em 4 entidades, e não em 3, como ficou, foi aprovada pela Ordem dos Advogados na Assembleia Geral que nós tivemos lá desse congresso. Mas não foi implementado. Não foi implementado e nem repercutiu, porque houve também o seguinte: muita gente se assombrou. Rapaz, você está querendo mudar tudo. Mas não é não, veja. Na verdade, nós estamos caminhando, embora sejamos um Estado federal, nós estamos caminhando para um Estado unitário. Cada dia, o poder central fica mais forte. Cada dia ele concentra na sua mão a riqueza do país. E os estados vivem com o pires na mão, pedindo arrego ao governo federal. As regiões, houve tentativas, Sudene, o da Amazônia e outras entidades que se criaram por aí, regionais, eram no poder da União. A União é que liberava o recurso que houvesse necessidade. Se você não era do agrado do governo federal, você era tratado como um enteado. Aqui, por exemplo, na Sudene, nós tínhamos uma luta permanente com a Sudene do Celso Furtado. Era tudo curtinho para nós. Para Sergipe, era tudo aberto. Por exemplo, a Petrobras tiraram daqui, levaram para Sergipe. Mas, por quê? Porque nós não éramos simpáticos ao governo central. Que é isso? Já, 40 minutos já? Vixe Maria, não cheguei nem no meio. Então, vamos deixar de divagações e vamos entrar como diria aqui um grande deputado, vamos entrar no fictício, que é aquilo que é sério, que é decente, né?
Então, veja, como se cria um Estado membro no Brasil, a Constituição criou o Estado de Tocantins, ela podia fazer isso. Mas hoje, na vigência da Constituição, um Estado tem que haver um plebiscito das populações interessadas e uma lei complementar federal que o crie. Mas ele só está criado depois de instalado. Território precisa de uma lei complementar para criá-lo. Os municípios, uma lei estadual, depois de uma consulta plebiscitária e de estudos de viabilidade municipal. As autarquias e fundações públicas, por lei, é na área do direito administrativo, lei ordinária. O direito administrativo é que rege essas figuras. As outras são de ordem internacional, ou de ordem constitucional. Quando termina a personalidade jurídica de direito público, pelo mesmo processo e pelos mesmos instrumentos de criação. Os estados têm que haver um plebiscito, tem que haver uma lei complementar. O Distrito Federal, para ser transferido, mudado em estado, é preciso que haja uma emenda constitucional, uma norma constitucional que faça isso. Não é o município, os territórios, as leis complementares, e os municípios, as leis estaduais. É o mesmo nível legislativo que tem que ser utilizado. Bom, agora a personalidade jurídica de direito privado. A personalidade jurídica de direito privado, ela atende a um princípio, segundo o Ponte Miranda, princípio da determinação normativa. E quer dizer o seguinte: é livre a criação de pessoa jurídica, desde que ela não tenha fim ilícito. Mas, apesar disso, ela tem uma fiscalização. Primeiro, o registro, depois, a possibilidade de se exigirem autorizações governamentais. Quem cria a personalidade da pessoa jurídica de direito privado é o registro. Quando você faz um contrato de constituição de sociedade, aquele contrato de constituição de sociedade não cria a pessoa jurídica, cria a sociedade, quer dizer, a figura jurídica da sociedade, que é um contrato social. O efeito desse contrato é um efeito interpartes. Quer dizer, entre os sócios, os direitos e deveres são meramente obrigacionais, inclusive com terceiros. Se essa sociedade negocia com terceiro, a sociedade responde como sujeito de direito, como nós vimos lá, a sociedade não personificada. Nós já estudamos isso antes, né? Então, esse princípio é o princípio que rege a personalidade da pessoa jurídica. Algumas, como as seguradoras e os bancos, as financeiras, todas elas precisam, além disso, de uma autorização do governo. As fundações privadas, por exemplo, elas precisam ser aprovadas pelo Ministério Público. Essa aprovação pelo Ministério Público é uma autorização para que ela seja registrada. Então, quando há necessidade de autorização, só depois da autorização é que se pode fazer o registro. O registro do contrato ou dos atos constitutivos não pode vir antes, tem que vir após. Mas o que cria mesmo a pessoa é o registro. Então, a partir daí é que há essa eficácia, que é a segunda eficácia daquilo ali, que não é a eficácia do contrato, mas a eficácia do registro do contrato.
Quando termina essa... Olha, a falta de autorização, ou autorização porque não tem competência, ela, na verdade, anula o registro. Anula a criação da pessoa. Aqui nós tivemos um caso da FASA, Fundação Alagoana de Serviços Sociais, Serviços Assistenciais. No final do governo Muniz Falcão, foi criada a FASA, que era uma necessidade para administrar hospitais, e transferiram para a FASA os hospitais do Estado e mais coisas que se referiam à saúde e assistência social, para constituir o patrimônio, mais 2% da receita estadual seriam destinados a isso. E o mandato dos dirigentes era um mandato de 5 anos. Mandato de 5 anos por quê? Porque o mandato governamental era de 4. Então, quando você elegia aqui os seus diretores, ali no caso da FASA, que ia ser criaram diretores com mandato de 5 anos. Então, esse ia ultrapassar o governo que viesse seguinte. Com um detalhe, todo o serviço de saúde e de assistência social iam passar para o grupo que estava lá nomeado. Quando o Major Luiz assumiu o governo, nós fizemos uma pesquisa porque encontramos aquele monstrengo, tinha que ser resolvido aquele problema, não dava para o governo ficar sem saúde e sem assistência social. E eu descobri que quem aprovou o estatuto da FASA foi o juiz de direito e não o promotor público. O promotor público deu um parecer, mas não foi ele que aprovou. O parecer é meramente opinativo. E quem fez o ato de aprovação dos estatutos da Fundação tinha sido o juiz de direito. E então nós propusemos uma ação e anulamos a constituição daquela fundação. E, na verdade, constituímos nova fundação, mas aí com os dirigentes, com mandato de 2 anos e assim por diante. Porque, na verdade, a ideia era muito boa, mas a mecânica de funcionamento é que não era. Então, é preciso ter essa cautela, né? Término da personalidade jurídica de direito privado. Primeiro, a dissolução da sociedade ou associação. Sim. Qual é a diferença entre uma sociedade e uma associação? E eu não fiz essa diferença. Qual é a diferença entre uma empresa e uma sociedade civil? Veja, entre uma sociedade civil e uma empresa, a diferença é a destinação empresarial ao objeto específico de lucro, né? Então, a primeira distinção é essa. As pessoas jurídicas de direito privado civis, elas não têm lucro. Por exemplo, uma associação não pode distribuir lucros, nem pode, mesmo na extinção, ela não pode distribuir entre os seus associados, pode distribuir o patrimônio que restou. Se a associação se desfaz, ela vai ter que, o patrimônio dela vai ter que ser destinado a uma outra associação que tem a mesma finalidade ou finalidade semelhante. A fundação, a mesma coisa. A fundação não pode ter lucro. Se ela se extingue por qualquer motivo, ou porque o capital dela, o patrimônio dela já não é suficiente, ou porque ela está usando para fins ilícitos, coisas desse tipo, os motivos do código, então vamos chegar, vai dar. Então essas fundações, aquele patrimônio será destinado a uma outra fundação
que tenha aquela mesma finalidade. Agora, uma sociedade e uma associação, qual é a grande diferença? É o espírito associativo, que não existe na sociedade. Na sociedade você pode fazer uma sociedade intuito personae, por exemplo. Você pode organizar uma sociedade apenas para trabalhar, para produzir, como as sociedades profissionais, de profissionais. Mas as associações, elas têm outra finalidade. Aquelas finalidades que eu disse, finalidade de lazer, culturais, esportivas e assim por diante. Esses tipos de sociedade, de associações, o fundamento dela é a capacidade associativa, o interesse associativo entre os sócios, nunca o interesse pelo lucro, e que hoje está vedado qualquer possibilidade, porque usavam as associações como, por exemplo, de futebol, e você distribuía lucro para diretor, essa coisa assim mais, e outras sociedades sociais que faziam essa mesma coisa. As associações, então, não podem distribuir lucros, como também uma fundação não pode fazer isso. Mas a associação não pode lucrar? Pode. Se a associação tem uma estrutura, por exemplo, que aluga, que arrenda e que recebe dinheiro por aquilo, pode fazer, não tem, isso não descaracteriza. Agora, aquele recurso tem que ser aplicado naquela associação, exclusivamente ali. Bom, então vamos ver agora a questão do término da personalidade. Primeiro, a dissolução da sociedade ou da associação. Nesse caso, vejam bem, a dissolução é da sociedade, não é da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela se extingue com a desconstituição do registro. Como o registro cria a pessoa, a desconstituição do registro tira a personalidade, porque você desfalca o suporte fático daquela entidade. A personalidade dela tem o registro como ato integrativo, ou seja, elemento integrativo do suporte fático, para aquele efeito específico de criar a personalidade. Se você tira essa parte do suporte fático, o suporte fático fica insuficiente e então ela deixa de existir. O registro, a desconstituição do registro, é que acaba com a pessoa jurídica, não a dissolução. A dissolução é da sociedade e permite você fazer a desconstituição, né? Então, a primeira é a dissolução da sociedade. Vejam bem, uma das fases dela é a liquidação. E muita gente, liquidação é que você vai apurar qual é o ativo, qual é o passivo. Se ela tem ativo ou se só tem passivo, como é que está isso aí? Para então você fazer a distribuição dos sócios, a distribuição dos recursos, se forem ativos, e passivos que cada um vai ter que arcar para dissolver a sociedade. Mas a liquidação não é quem faz a sociedade, nem é elemento da dissolução da sociedade. A liquidação é um meio de você apurar haveres da sociedade. Isso, por exemplo, se um sócio vai sair da sociedade, você tem que fazer uma liquidação para apurar quanto ele tem direito e pagar a ele. Então, uma associação, ela se dissolve por haver alcançado o seu termo final ou ocorrer o implemento da condição resolutiva. Você pode estabelecer uma sociedade com uma condição resolutiva de que, se acontecer determinada coisa, aquela sociedade se desfaz. Por exemplo, se você destina a sociedade a uma determinada finalidade e aquela finalidade é alcançada, não tem por que continuar a sociedade. Você pode estabelecer um termo final, tantos anos de sociedade, 10 anos, 20 anos, 30 anos. E há uma regra geral que toda pessoa jurídica
com 100 anos, se extingue. Seja ela tenha termo final, não seja indeterminado o prazo dela, seja como for. É o prazo máximo de vida de uma sociedade hoje no direito brasileiro. A segunda possibilidade é por deliberação dos sócios. Se não há um termo final, o prazo é indeterminado, ou não se atingiu ainda a condição resolutiva, então, nesse caso, uma deliberação dos sócios, por maioria absoluta dos sócios votantes. Isso é um negócio meio esquisito. Você não conta os sócios que não votaram e os sócios que votaram, que se abstiveram de votar. Só aqueles que votaram, você apura se houve maioria absoluta ou não. Veja, há uma mania de se dizer que maioria absoluta é a metade mais um. Mas isso aí não é correto. E pode trazer problemas sérios, como já trouxe aqui em Maceió. Você tem que dizer que é mais da metade. Porque, por exemplo, se o número de votantes for ímpar, você vai ter a metade com um partido. E mais um, vai ser um mais um metade. E ser humano você não pode dividir. Né? Então, o que acontece? O certo é dizer mais da metade. Se for meio voto a mais, então você tem uma votação com maioria absoluta. Mas a maioria absoluta aí é dos votantes, não é do todo dos sócios. Só dos sócios que votaram. Ainda tem 4 minutos ali. Né? Então, a outra figura. Quando uma norma jurídica nova acaba aquele tipo de sociedade. Não pode mais haver sociedade. Veda. Então, também, a sociedade que existir vai ter que se extinguir. Decisão judicial anulatória do ato constitutivo, ou que decrete a sua nulidade. Também a sentença extingue a sociedade, não a pessoa. Tem que haver a desconstituição do registro. Volto a repetir. Quando o suporte fático é excluído, por exemplo, a autorização que se tinha para o banco funcionar, o governo retirou. Se retirou aquela autorização, desfalcou o suporte fático e extingue-se. E se extingue a sociedade. Quando já não houver o número mínimo de sócios, porque a sociedade, por exemplo, a sociedade anônima eram 7 sócios. Se só tivesse 6, a sociedade não podia continuar. Ou se ela atinge a sua finalidade. Atingiu, cumpriu a sua finalidade, ela também se extingue. Então, nós temos que, quando se trata de fundação, o Ministério Público fiscaliza e se houver algum erro, alguma fraude, alguma coisa, ele pode extinguir. Ou então quando o seu patrimônio deixa de ser suficiente. Meus amigos, está chegando a minha hora, estão aqui me insistindo que vai acabar, né? Eu não queria acabar, mas vai fazer isso. E então, eu quero dizer que na próxima quarta-feira estaremos aqui continuando as nossas conversas. E eu agradeço muito a presença de todos vocês. E dou uma boa noite, que todos tenham uma boa semana. Até a próxima quarta-feira, quando voltaremos aqui deste mesmo horário e canal.